Olá, estamos aqui no nosso curso de Contabilidade e Orçamento Público, nesse nosso vídeo, primeiro vídeo de apresentação. Então vamos iniciar com a vinheta. Então aqui estamos na nossa Contabilidade e Orçamento Público, e esse primeiro vídeo de apresentação do curso tem como objetivo apresentar os aspectos gerais e relevantes relativos ao desenvolvimento desse nosso curso de Contabilidade e Orçamento Público. Um curso muito interessante que mostra aí como são realizados todo esse processo da receita e da despesa do nosso orçamento. Os assuntos abordados serão a circulação da riqueza e a participação do Estado, com o fluxo circular da renda e as políticas macroeconômicas, sendo que o instrumento mais relevante para o nosso curso será a política fiscal, que é a política que trata justamente dos tributos e dos gastos públicos. Que é aí que está o orçamento. Vai fazer o casamento entre aquilo que é arrecadado pela União, pelos estados e municípios, com aquilo que são gastos, os gastos do governo. Depois nós vamos ver a atividade financeira do Estado, o Estado como um agente financeiro, fazendo a sua ação alocativa, ação distributiva, ação estabilizadora, utilizando o orçamento para isso. Vamos ver a estrutura político-administrativa do Estado, com órgãos da administração direta e indireta. Aspectos importantes da contabilidade pública, que é esses órgãos que recebem dinheiro do orçamento, têm que agir de acordo com a contabilidade pública, em matéria de documentos contábeis, em matéria de registros contábeis de procedimento. Vamos ver o processo orçamentário, o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, os princípios orçamentários, as receitas e despesas. Importante é o seguinte: no orçamento, as receitas são estimadas, porque não se sabe exatamente as receitas que vão entrar, tem uma estimativa. Agora, as despesas são fixadas e não pode ter despesa que não esteja fixada no orçamento, a não ser que haja uma autorização legislativa, mas é tudo amarrado nesse sentido. Vamos ver os estágios da despesa: empenho, liquidação e pagamento. Não pode inverter essa ordem. O empenho, o compromisso assumido comprando que vai pagar, a liquidação, que é o recebimento e a conferência, e o pagamento, se tudo estiver certo, faz o pagamento. Licitação, suprimento de fundos e os documentos contábeis. Então, esses assuntos que serão objetos do nosso curso de Contabilidade e Orçamento Público. E após o curso, nós vamos conhecer a organização política administrativa do poder público, as técnicas de elaboração e escrituração das demonstrações contábeis públicas e do orçamento público, para viabilizar a contabilização e a tomada de decisão no planejamento e execução das finanças públicas. Vamos conhecer essa mecânica de fazer o registro contábil, de trabalhar com o orçamento, com as receitas arrecadadas, com o processo da despesa. Importante é o seguinte, que na contabilidade pública, aquele negócio de regime de competência e regime de caixa lá da nossa contabilidade básica, aqui no caso da contabilidade pública é um regime misto, porque a receita ela é contabilizada quando é arrecadada, daí é mais o regime de caixa. Quando o dinheiro entra, a receita é contabilizada. Agora, a despesa é contabilizada no momento do empenho, que já está comprometido aquele valor. Então, por isso que se chama contabilidade, é pelo regime misto.
Próximo aqui, conhecer a estrutura aplicada ao setor público para viabilizar a previsão das receitas e fixação das despesas. Isso é importante. A gente só pode fazer despesa se tiver a receita correspondente. Se a receita ainda não foi arrecadada, supostamente não terá dinheiro para pagar a despesa. Então, tem todo esse processo. Conhecer o orçamento público, daí nós vamos ver os princípios orçamentários, processo de planejamento, plano plurianual, lei das diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. E conhecer os procedimentos contábeis para elaboração do balanço patrimonial, do balanço orçamentário, já que trata de orçamento, tem que ter o balanço orçamentário, quais foram as receitas previstas e realizadas, quais foram as despesas fixadas e empenhadas. Balanço financeiro, que trata da movimentação do caixa, receitas arrecadadas, despesas empenhadas, e a variação patrimonial positiva e diminutiva, aumentativa e diminutiva, e demonstração do fluxo de caixa. E a nossa trilha do conhecimento é essa aqui que nós estamos vendo, as várias estações que nós vamos visitar. Nós vamos começar com uma breve introdução, a título até de revisão da política macroeconômica. Logo em seguida vamos ver a ação do Estado. Vamos trabalhar com os bens públicos e a estrutura político-administrativa. Daí a contabilidade pública. Daí partimos para o orçamento, os seus princípios e o processo orçamentário. Em especial, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Depois, vamos ver aqui as receitas e os estágios da receita. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Lançamento é quando o Estado vê quem está devendo e faz o lançamento que vai receber, como se fosse a impressão do boleto para mandar para o destinatário. A arrecadação, que é o momento que o contribuinte paga o tributo no banco, e o recolhimento, que é o momento em que o banco recolhe para os cofres públicos o valor que foi arrecadado. As despesas públicas e os estágios da despesa. Já falei, mas vou repetir bastante lá no final. Empenho, liquidação e pagamento. Daí vamos fazer exercícios da execução financeira. Vamos falar um pouco de licitação, de suprimento de fundo, e todo esse processo nós vamos estar trabalhando aí com os documentos contábeis e com o plano de contas. Então essa é a trilha do conhecimento, as estações que nós vamos visitar durante o nosso curso. E a documentação que servirá de base para nós é a Constituição Federal, é claro. Daí temos essa lei chamada Normas para Elaboração e Controle dos Orçamentos, de 1964, mas ainda está válida, porque foi muito bem feita e serve para o fim que se destina. Lei 4.320, de 1964. Daí temos a Organização da Administração Federal, esse é Decreto-Lei 200 de 67, a Lei da Responsabilidade Fiscal, do ano de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a essência dela é que não pode gastar sem ter o recurso. Evitar que o governo vá fazendo gastos, e depois não tem dinheiro para pagar. Tem a eleição, troca o governante, e o governante que sucede tem uma porção de contas a pagar e não tem dinheiro. Então essa lei de responsabilidade fiscal. E, não direi a Bíblia, mas um documento importante nosso é o MCASP, abreviatura de Manual da Contabilidade aplicada ao Setor Público.